Olá, seja bem-vindo à Estereoscopia BR. Vamos dar início ao nosso terceiro vídeo, tá? Para quem chegou direto nesse vídeo, por que é o terceiro? Porque eu fiz uma série de vídeos sobre perguntas de pacientes que fizeram nos vídeos de orientação pré-estereoscopia, pós-estereoscopia ambulatorial e pós-estereoscopia cirúrgica. Então eu vou montar depois, deixar uma playlist com tudo isso, vou deixar o link aqui embaixo, com todas essas, com esses vídeos, e eu agradeço às pacientes que fizeram as perguntas e reforçar que é importante para a gente, tá? Como médico, essas dúvidas, para a gente entender como orientar as pacientes melhor, porque paciente bem orientada sempre responde melhor ao tratamento, sempre vai melhor, vai mais tranquila, tá? E foi legal que muita paciente deu esse feedback, falou que por causa dos vídeos, foram fazer o exame de forma muito mais tranquila, muito mais sossegada, sabendo o que ia acontecer. Então, vamos aproveitar essa dica das pacientes para a gente continuar sempre evoluindo. Vou falar de novo do Fellow, que deve estar abrindo as vagas em breve aqui para os nossos colegas estereoscopistas, quiserem melhorar a sua técnica comigo. Primeiro semestre de 2024, em breve, estou fazendo a seleção. E para aqueles colegas que precisam de algum lugar para o paciente fazer o exame com custo reduzido, nesses fellows a gente oferece vagas com custo bem menor do que o normal e com materiais de alto padrão. Tem a ajuda da Endomaster, que me leva lá o material tudo de ponta, tá? Então, se precisar, me manda uma mensagem no Instagram, no direct, ou uma mensagem no WhatsApp, que eu ajudo aí a direcionar para a clínica para fazer esses procedimentos de estereoscopia, com e sem sedação. A primeira pergunta que fizeram aqui foi uma pergunta legal, curiosa, não encontrei em lugar nenhum cientificamente essa resposta, né? Que a pergunta foi: se pode utilizar o coletor menstrual para colher aquele sangue, né, da pós-estereoscopia? Eu acredito que possa, tá? Acho que não tem nenhuma contraindicação, não vai ser, desde que você utilize ele da maneira corriqueira. Não pode colocar o coletor lá e deixar ali 2, 3 dias aparado, tá? Tem que seguir a orientação básica, normal dele, para não ter o risco de ter infecção, tá? Então, sem grandes problemas aí usar o coletor. Se alguém tiver algum dado científico disso, algum trabalho aí, por favor, compartilha comigo aí, principalmente se eu estiver falando alguma coisa aí fora da orientação, porque eu realmente não encontrei, mas não deve fugir muito além disso. A outra pergunta foi sangramento. Uma paciente reclamou de sangramento pós-ablação. Acho muito importante a gente orientar a paciente sobre sangramento pós-ablação, que ele pode ser muito maior do que nas outras estereoscopias. Por quê? Porque na ablação a gente não fica só na parte superficial, né, do endométrio, que é essa pelinha aqui mais clara. A gente vai para essa área espessa, que é o miométrio, que é onde estão muitos vasos. E a hora que a gente corta esse vaso, vai sangrar. Então, na hora que sangra, atrapalha mais a paciente, causa mais incômodo e a gente precisa avisar a paciente que pode ter um sangramento maior. Uma estereoscopia para pólipo, com 2, 3, 5 dias, geralmente já está parando, mioma um pouco mais. Mas a ablação pode se prolongar, principalmente se for um caso de adenomiose. Então, se você está fazendo a ablação e viu que a consistência, que a característica do miométrio é de adenomiose, avisa a paciente, fala que durante o sangramento dela vai passar de 10 a 15, às vezes até 20 dias. Tá? A maioria dos pacientes melhora o sangramento depois. Considera na ablação com adenomiose associar com algum outro tipo de medicamento. Tem aulinha aqui falando de ablação, comentando sobre o uso, né, fazendo ablação, mais método contraceptivo, que é importante, tá? É fundamental a gente associar um método contraceptivo que o paciente pós-ablação não pode engravidar, tá? E isso é obrigatório a gente orientar o paciente. E de sangramento, você orienta se você tiver a suspeita aí da adenomiose. Atividade física no pós-operatório, ela deve ser incentivada, tá? Não sei que tem algum caso muito específico, mas a gente tem que orientar. A gente não deve orientar atividade física como daquele meu exemplo lá, da paciente que fez aquela meia maratona no primeiro pós-operatório. Mas ela pode, no primeiro pós-operatório, caminhar, pode fazer um passeio de bicicleta leve, ela pode passear no parque, pode fazer caminhadas, exercícios físicos leves, tá? Isso deve ser incentivado. O que eu acho legal é a paciente fazer atividade leve, porém, nada no dia do procedimento se for feita anestesia. Então, o paciente perguntou de dirigir moto, andar de bicicleta, ou carro, ou qualquer coisa, até empilhadeira, no dia da anestesia, evita.
pode bagunçar um pouco, dar um pouco de tontura. Dia de procedimento com anestesia, foge de dirigir, pilotar, qualquer coisa, deixa para o dia seguinte. Ou até mais se o anestesista ou cirurgião achar que tem que mudar de ideia ou achar que tem que ficar mais tempo. Do contrário, para a esteroscopia, para o grande conjunto, para a grande maioria dos procedimentos, no dia seguinte atividade leve não tem problema nenhum. Por quê? Atividade física faz o coração bater mais rápido, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão e naqueles vasinhos que vão ficar abertos dentro da cavidade pode ser que sangre mais. Sangra mais, aumenta coágulo, dá mais cólica, o paciente fica mais desconfortável com o sangramento por mais tempo. Tem algum outro problema? Não. O útero não cai, o útero não infecciona, não tem nenhum outro problema. Mas, se puder evitar, não vá correr a sua meia maratona no dia seguinte. Vá só fazer um passeio de leve e, quem sabe, um piquenique no parque. Pergunta legal essa aqui também. Pólipo volta? Pólipo raramente volta, tá? O risco dele retornar varia de 5 a 15%, aí tem bastante na literatura de mudança, mas o que pode acontecer é aparecer um outro pólipo em outro lugar depois de tempo, tá? Então eu até vou juntar aqui com uma pergunta que isso aqui é muito comum em consultório, as pacientes quando não perguntam eu já solto no final que o pólipo pode surgir, que ele é estimulado. Quais são os fatores de risco para o pólipo? Até um ponto legal para vocês entenderem é que o fator de risco para o pólipo surgir é semelhante ao fator de risco do câncer de endométrio. Tá? Então, se a paciente está evitando o surgimento de pólipo dessa maneira, ela também vai evitar ou reduzir, né, a chance da formação de um câncer de endométrio. Então, o que a gente pode fazer para evitar um novo pólipo? A gente pode orientar a paciente a ter um controle do peso. Pacientes com IMC acima de 30 têm maior risco de surgimento de pólipo e de câncer também. Pacientes hipertensas, descompensadas, diabéticas descompensadas também. Tem aquelas síndromes, né, que causam hiperestrogenismo, que também pode aumentar o aparecimento do pólipo, mas aí tem que ter um controle sistêmico. Uma outra coisa que ajuda bastante é o uso de métodos contraceptivos hormonais. Então, para quem tem dúvida dos efeitos benéficos, que tem um monte de efeito benéfico de contraceptivo, um deles é a redução do surgimento de pólipos endometriais e também do câncer de endométrio. Contraceptivo hormonal, desde que bem indicado, bem orientado, prescrito por um ginecologista que saiba do que está fazendo, ele é excelente, tá? Traz muito mais vantagens do que desvantagens. O pessoal gosta de falar muito da desvantagem, mas a vantagem geralmente é maior. Porque quando a vantagem não é maior, a gente não deve indicar a medicação e é assim que segue a vida. Então, usa o anticoncepcional aí se for possível. E a última dúvida, é uma dúvida bem legal, isso aqui, nossa, dá para fazer uma aula inteira falando disso, sobre o paciente que precisa repetir a esteroscopia. A paciente foi fazer esteroscopia, não conseguiu entrar na cavidade endometrial, o que ela faz? E aí ela perguntou assim, poxa, me passaram hormônio. O creme vaginal, né, o estriol, o estradiol, eles são opção de tratamento prévio à esteroscopia ambulatorial ou cirúrgica, em que ajuda a hidratar, né, ele epiteliza a parede vaginal, do colo, facilita a entrada. É opção de cada um, eu pessoalmente gosto de usar ambos as medicações, ajudam bastante, 15 dias antes aí do procedimento, ajuda, se precisar de um espéculo é melhor, se precisar colocar posia é melhor, se precisar dilatar é melhor, a esteroscopia ambulatorial ajuda demais em pacientes pós-menopausa, tá? Então, orienta a paciente, se por acaso você chegou e não conseguiu fazer o exame, explica para ela que o canal dela estava fechado, que teve dificuldade. Esse medicamento vai ajudar a vencer a barreira cervical, que realmente um desafio importante aí para o esteroscopista. Tem uma aula que eu adoro dar, que é a aula de colo, acho que é uma aula que muita gente joga de lado, mas é a grande dificuldade, né? A grande complicação do esteroscopista é o colo. Então, porque a gente não tem um tempo para falar só dele. Maravilhosa a ideia. Então, acho que a questão disso deve se considerar também, tá? Em alguns casos, tem uma paciente também perguntou nesse aqui, que acho que agora é a última pergunta mesmo, é por que ele tentou fazer antes sem anestesia e depois fazer com anestesia? Porque muitas vezes a gente faz um diagnóstico, uma suspeita diagnóstica de alteração endometrial por ultrassom. Existem muitos exames que dão um falso positivo.
parecia alguma coisa e não tinha nada. Aí você faz esteroscopia ambulatorial, vê que não tem nada, e aí você segue a vida e vai lá para frente. Quem acompanha a gente no dia dos cursos, vê a quantidade de exame que a gente acaba colocando lá, que a gente faz um dia lá, a gente faz 20 exames e faz 3 polipectomias, 4 polipectomias. Por quê? Porque mais da metade a gente entra, olha e não é nada. Era muco, era endométrio. Então, é importante fazer esteroscopia ambulatorial, se possível, antes da cirúrgica, porque muitas vezes você vai lá, faz, tá tranquila, ou não tem nada, ou já resolve na hora, e você segue a sua vida aí adiante, tá? Então, agradeço aí a presença de todo mundo, agradeço demais a colaboração. Foram um monte de dúvidas, tá? Foi um monte de paciente que colocou, e peço com carinho aí para quem puder colocar depois, fez exame, coloca o que você achou depois, dê a sua opinião, porque obviamente não é científico essa aqui, tá? Muita gente falou que doeu, muita gente falou que não doeu, muita gente falou que não sentiu nada. Isso não dá para fazer uma estatística, mas me ajuda a direcionar a minha orientação para minhas pacientes e para fazer vídeos aqui. Então, se teve alguma dúvida diferente, viu alguma coisa que eu não falei, que eu não comentei, poxa, comenta aqui que eu vou, assim que possível, fazer o quarto, quinto, sexto, sétimo, quantos vídeos forem necessários para a gente continuar sempre melhorando o atendimento para vocês pacientes e para vocês colegas. Vão me dando também as ideias para a gente poder sempre também melhorando o nosso atendimento a essas moças simpáticas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau!